E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento a uma série fantástica que ele começou por inspiração divina, chamada As Leis Espirituais da Colheita, as 7 leis espirituais da colheita. Quantos têm sido abençoados com essa série? Se você veio no sábado passado, ele começou a série, depois continuou no domingo, na terça nós estudamos um pouco mais, ontem com os nossos jovens nós estudamos sobre isso, e hoje de manhã e de noite vamos estar meditando e terminando essa série. Hoje é a penúltima meditação, a penúltima mensagem, e à noite nós vamos encerrar essa campanha maravilhosa. Eu creio que você preparou algo de Deus para trazer, para oferecer a Ele. Nós vamos estar orando por isso no final da reunião, porque eu creio que vai ser um dia de milagres, um dia de céus abertos, um dia em que Deus vai mover o impossível em nossas vidas. Eu costumo dizer que os críticos, os céticos, os incrédulos sempre existiram, mas também sempre existiu um povo que vive pela fé, um povo que não desiste, um povo que não desanima, um povo que crê da seguinte forma: se o meu Jesus falou, eu creio, está falado e ponto final. É assim que você vive? Então quando Jesus diz, dai e ser-vos-á dado, eu creio e eu dou porque Ele disse que é para eu dar, e é assim que eu creio, é assim que eu vivo, esse é o meu estilo de vida. Não importam as circunstâncias, não importa o que os meus olhos físicos veem, se o meu Senhor falou e mandou, eu vou fazer, porque eu vivo em obediência ao senhorio e à governança de Jesus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Amém, amados? Então vamos dar prosseguimento a esse estudo, e nós vamos nessa manhã estudar sobre a sexta lei da colheita. Não sei se tu tem aí, Cris, as leis todas. Será que dá para botar aí todas as leis? A primeira lei que nós estudamos foi essa aqui: muitas vezes colhemos o que não semeamos. Quem já comeu aqui uma tangerina que nunca plantou? Você não plantou a tangerina e você comeu. Glória a Deus. Então essa lei está comprovada, não é? Lei número 2. Qual é a número 2? Nós colhemos segundo a espécie que semeamos. Eu não sei quem já plantou alguma coisa, mas se você de repente plantou uma maçã, eu tenho certeza que não nasceu um pé de jaca, porque senão nós temos que fazer um trabalho de libertação na sua casa, ou alguma coisa está muito errada, porque se você plantou um pé de maçã, eu tenho certeza que não caiu uma jaca na sua cabeça. Número 3. Qual é a lei número 3? Nós estudamos no domingo à noite. Nós colhemos em uma estação diferente da estação que semeamos, né? É muito difícil você plantar uma fruta de manhã para você comer no almoço. Não dá certo. Você tem que esperar um pouco mais, porque a lei da semeadura e da colheita não funciona como o nosso smartphone, como o nosso computador, como o nosso micro-ondas, que nós apertamos um botão e temos algo tão rápido. A lei da semeadura e da colheita, ela funciona no tempo de Deus, no tempo do Criador, que muitas vezes para nós parece um pouco devagar, mas não é devagar. Diga para o seu irmão, não é devagar, é o tempo de Deus, e Ele é sempre melhor do que o nosso. Diga a próxima aí, Cris, qual é? Lei número 4, nós colhemos sempre mais do que o tanto que semeamos. Você percebe que quando você planta uma sementinha tão pequena, quantos frutos existem dentro de uma única semente, não é? Você planta, Jesus falou sobre isso. Olha o grão de mostarda, o menor dos grãos, minúsculo. E você planta esse grão minúsculo e ela se torna a maior das hortaliças e supre uma geração inteira de pessoas, e os seus filhos e os filhos dos filhos, porque esse é o poder que só o Criador tem. Os homens conseguem criar robôs, os homens conseguem criar carros, mas o homem ainda não conseguiu criar um ser vivo, uma semente que gere frutos por tantos anos. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de criar de semear algo, uma planta, uma árvore. Eu não tive, sempre fui criado em playground, um menino amarelo, nunca plantei uma árvore. Algum dia eu vou plantar, vou escrever um livro e vou criar um cachorro, e assim vou ser um homem de verdade. É o que dizem, né, sargento? Você plantou uma árvore, fez um livro e criou um cachorro, você é um homem de verdade. Então algum dia eu vou criar uma árvore, e eu com certeza vou colher mais do que o que semeei, porque uma única semente gera muito fruto. Assim também na nossa vida espiritual. Lei número 5, nós colhemos na proporção em que semeamos. Então, se você semeia muito,
consequentemente você vai colher muito. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. E nós chegamos então à lei número 6 hoje, que é a lei que nós vamos meditar nessa manhã, nos aprofundar na palavra de Deus, que é o fundamento das nossas vidas, e nós vamos embasar essa verdade aqui. Nós colhemos a colheita completa do bem somente se nós perseverarmos, se nós persistirmos. Eu quero que você abra então o texto base dessa campanha, que está em Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu creio que alguns aqui, depois dessa campanha, já sabem falar esse texto de cor. Esse versículo que você precisa saber de cor, esse embasamento fantástico para a sua vida, que está em Gálatas 6, versículo 7, que fala o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Em algumas versões, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Eu sei que muita gente aqui talvez tenha um sonho, principalmente as mulheres, eu costumo ver com esse sonho, que é o seguinte: eu não sei se você já sonhou com isso, de ter uma casa um pouco mais espaçosa, um terreninho, para de repente fazer um pomar, uma horta, né, ou criar uma fruta. Alguém sonha com isso aqui? Alguém tem esse desejo? Olha só, principalmente mulheres, temos irmãos também que queriam ter isso. Eu queria ter isso aí. Não é um sonho assim, ó, o sonho da minha vida, mas eu queria ter uma casa espaçosa, com um quintal, onde eu pudesse plantar algumas coisas e ver os frutos da minha semeadura, né? De repente se livrar um pouco dessas químicas e desses agrotóxicos que eles colocam nos mercados, e de repente criar um tomate, uma cebola. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha avó Chica, ela morava em Brotas, naquela casa. Eu não sei se vocês se lembram que ela criava algumas plantinhas lá no quintal de casa, né? E eu me lembro que quando a gente estava com dor de barriga, ela tinha uma planta chamada bodo, né? Que nós amávamos brincar com bodo, e nós gostávamos muito de ver aquela folha legal, era tão bonita, e minha avó criava. Mas nós nos decepcionamos com o bodo no momento em que nós esperamos o chá terrível daquele troço ali. E foi num dia em que nós estávamos com dor de barriga, e minha avó então fez um maldito chá de bodo para nós tomarmos, e disse: toma, menino, que você vai ficar melhor. E foi um sofrimento tomar aquele chá, mas realmente a dor de barriga saiu, né? Não sei a que custo, eu acho que até preferia ficar com a dor de barriga, mas o fato é que eu usufruí da semeadura de minha avó, e eu tomei um chá de bodo. Eu também me lembro que em alguns períodos em que nós estávamos um pouco anêmicos, nós, mesmo sem estar, ela dava para nós e para os nossos primos beterraba moída numa colherzinha, né, com açúcar, e a gente ficava um pouco mais rosado, um pouco mais robustecido. E essa era a minha avó. E eu sei que vocês, talvez muita gente aqui tem esse sonho de ter um quintalzinho, de criar algumas ervas, de criar algumas frutas. Não sei quem aqui já teve alguma avó também igual a minha, que criava algumas coisas no jardim. Alguém teve avó assim? Olha só quanta gente, que legal. E por que será que nós não somos assim, dessa forma, né? Por que será que os seus netos talvez não tenham essa vivência? Eu vou te dizer por quê. Porque nós não temos esse costume de plantar algumas coisas, e se você nunca se envolveu com plantio ou com jardinagem, eu tenho certeza que você não tem noção do trabalho que dá para você esperar e fazer todas as etapas até você colher o que você plantou. Eu não tenho essa experiência, como vocês podem perceber. Eu não sou o perfil mais fazendeiro do universo, mas eu tenho certeza que você, assim como eu, sabe que no mínimo você tem que primeiro cultivar o solo, você tem que espalhar fertilizantes, adubo, cocô de vaca, ou algumas coisas que você com certeza já deve ter ouvido falar, que ajudam a planta a se desenvolver. Você sabe que eles têm que arar o solo, né? E
não sei se você sabe, eu também não sabia, que em alguns casos, em algumas plantas, em algumas semeaduras, é necessário que a aração seja em linha reta, e não é por acaso que eles fazem o arado do solo em linha reta, porque algumas plantas só se desenvolvem se a semeadura for feita em linha reta. Realmente, você planta a semente, depois você rega o solo, espera, rega de novo, espera, rega de novo, espera mais um tempo, você poda as culturas, você corta elas em alguns casos para que elas cresçam da forma adequada, você remove as pragas, remove as ervas indesejadas, remove as partes que não prestam, que atrapalham o fruto de nascer. Você cava em torno da planta para que ela absorva mais água e a raiz cresça de forma saudável. E você espera de novo, espera, até que você então um dia possa comer uma maçã. Isso explica um pouco porque que nossa geração não tem o costume de plantar isso, porque demora. Eu prefiro 1000 vezes ir no mercado, na feira, e comprar a jossa da minha maçã para eu comer no café da manhã, o meu inhame, o meu aipim, o meu fruta-pão, ou seja lá o que for. Meu filho, eu não tenho tempo para ficar plantando essas coisas em minha casa. Eu não tenho nem espaço nos nossos apartamentos, que hoje são apartamentos, né? Eu não sei você, mas eu moro num apartamento. Eu não tenho espaço no meu apartamento para ficar criando aipim, criando inhame, criando maçã, criando tangerina. E eu não tenho também tempo para ficar cuidando dessas plantas. Então eu prefiro gastar o meu dinheiro, ir na esquina e comprar para tomar o meu café da manhã, o meu aipim, porque eu não tenho tempo para esperar essas coisas nascerem, se desenvolverem. Assim é no mundo espiritual também. Muitas vezes nós não semeamos e nós acabamos não colhendo coisas tão boas, bênçãos de Deus na nossa vida, porque é chato ter que esperar. É muito chato. Isso explica porque o homem moderno não gosta de plantar, não gosta de esperar e consequentemente não colhe coisas. Provavelmente os seus netos não vão experimentar o que você experimentou, porque eles provavelmente não vão ter uma avó ou um avô que plantam coisas no seu quintal. É para isso que nós estamos indo. Essa que é a direção da humanidade. Nós não gostamos de semear e consequentemente não colhemos o fruto dessa semeadura. Mas a palavra de Deus que nós lemos em Gálatas 6 afirma que nós só vamos semear, só vamos colher se nós aguardarmos com perseverança. Nós lemos o versículo 7, mas eu queria te encorajar agora a abrir a sua Bíblia no versículo 8, para que você veja o que a palavra de Deus nos fala. Porque em Gálatas 6, 8 e depois no versículo 9, a palavra de Deus vai explicar o que eu estou falando, porque ela fala assim: quem semeia pela carne, da carne colherá. Fale mais alto. Da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí vem o versículo 9 que fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desanimado, desfalecido, desistido. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer isso. A mensagem do Espírito Santo para você nessa manhã é: não canse de fazer o bem. Não canse de retribuir o mal com o bem. Quando as pessoas te machucarem, te ferirem, te perseguirem, não canse de pagar isso com o bem, como o Senhor nos ensinou. Quando alguém te ferir, quando alguém te difamar, no trabalho, na empresa, na faculdade, quando você for perseguido por um colega, por um patrão, por um professor, sabe? A Bíblia diz que nós, como igreja e corpo de Cristo, temos o poder de amaldiçoar essa pessoa, e se nós fizermos isso, ela será amaldiçoada, porque nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo. Mas apesar disso, o nosso mestre nos ensinou: olha, não façam isso. Quando fizerem mal, paguem o mal com o bem. Orem pelos seus inimigos. Quando os seus inimigos tiverem sede, deem água para eles beberem. Quando aqueles que perseguem vocês estiverem com fome, deem pão para ele comer. Porque se vocês fizerem o contrário, que diferença vocês têm dos fariseus que tanto nos julgam?
mas façam o bem para quem faz o mal para vocês, e dessa forma vocês ajuntarão brasas vivas sobre a sua cabeça. Quantos querem ser incendiados por Jesus nessa manhã? Você quer ser incendiado? Então eu quero te dizer que você não vai ser incendiado ouvindo uma pregação, mas você vai ser incendiado quando você aprender a semear o bem a despeito das circunstâncias que permeiam a sua vida. E eu venho para o primeiro ponto dessa mensagem, dessa meditação, e eu queria falar com você sobre esse primeiro aspecto, que é perseverando em obediência prática. Essa é o primeiro ponto dessa mensagem. Eu queria que você pensasse um pouco sobre obediência. A palavra de Deus fala que existe uma diferença quando nós simplesmente ouvimos a palavra de Deus e quando nós ouvimos e colocamos em prática. E eu queria te perguntar algo nessa manhã, mas eu não quero que você responda. Mas quanto tempo tem que você ouve pregações, frequenta cultos, e de repente algumas coisas na sua vida estão há anos pendentes para serem consertadas? Você já ouviu milhares e trilhares e quadrilhares de pregadores e de mensagens do próprio Bispo Miguel, e Deus mostrando para você: é isso aqui que você tem que mudar, e você ouve novamente e você simplesmente não mudou ainda. Eu admito que eu tenho áreas da minha vida que são assim. Estou sozinho de manhã aqui, ou tem mais gente que está assim também? O grande problema é que muitas vezes nós estamos inchados de informação, mas não colocamos em prática a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a uma casa que foi construída sobre a areia, e quando vier os ventos e as águas e as tempestades sobre aquela casa, ela não vai resistir e vai desabar, porque estava fundamentada na areia. Mas existem cristãos que ouvem a minha palavra e a põem em prática, e esses cristãos, esses discípulos, são semelhantes a uma casa fundamentada na rocha, que sou eu mesmo, Jesus. E esses, quando vierem os ventos, as tempestades, as tribulações e os ataques do inimigo, eles não vão cair, porque estão fundamentados na pedra. E os ventos virão, as tempestades virão, o tempo passará, mas ela permanecerá firme e de pé. Essa é a sua família. Amém? Amém. Quem toma posse aqui? Amém. Esse é o seu casamento. Jesus estava falando do seu casamento. O seu casamento é fundamentado na rocha. Essa é a sua vida, jovem. Essa é a sua vida sexual. Essa é a sua vida emocional. Quantos jovens recebem aqui? Quantos jovens aqui nessa manhã recebem essa palavra? E sabe como é que você se torna um cristão firmado na rocha? Não é conhecendo a palavra de Deus, porque conhecimento não basta, mas é conhecendo e pondo em prática, praticando as palavras do Mestre. Ouça essa frase aqui: o problema do cristão medíocre não é a falta de conhecimento, mas a aplicação prática da verdade que ele já sabe há muito tempo. O que diferencia o cristão medíocre do cristão excelente não é o conhecimento, porque os dois sabem muita coisa. Existe muita gente aqui hoje que está me ouvindo falar, inclusive me assistindo no YouTube, que conhece muito da palavra de Deus, mas está com a vida travada, a vida destruída, porque conhece muito, mas o conhecimento não adianta quando não é colocado em prática. Eu quero que você abra comigo Tiago 2. Abre comigo a palavra de Deus, que está em Tiago, no capítulo 2. E olha só o arroxo que o Espírito Santo vai nos trazer nessa manhã. Quem quer ser confrontado pelo Espírito Santo aqui para sair diferente nessa manhã? Eu creio que você não veio somente ouvir uma palestra, mas você veio mudar a sua vida a partir da exposição à verdade da palavra de Deus. E Tiago, capítulo 2, versículo 14. Eu vou esperar você abrir para ler comigo. Tiago 2, 14. Do que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-te, alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a sua fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso pai, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, uma prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Escute isso aqui: assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Você diz que tem fé? Você anda dizendo por aí que é cristão? Não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu sigo Jesus. Não adianta muito esse blá blá blá, se quando o mundo olha para a sua vida, ele não vê a expressão de Cristo sendo revelada. É preferível 1000 vezes que você fique calado e não fale para ninguém que você é seguidor de Jesus, para não envergonhar o evangelho. Mas se você abre a sua boca para dizer que ama o Senhor, para dizer que é um discípulo de Cristo, então haja como Ele agiu, faça as obras que Ele fez e procure ser igual ao seu mestre. Porque se a sua fé não tem obras, ela é morta e de nada serve. É o que diz a palavra de Deus. Então esse é o primeiro aspecto que eu preciso martelar na sua cabeça, para que você saia nessa manhã sabendo essa verdade. Persevere na obediência prática. Persevere obedecendo ao Senhor Jesus. Persevere fazendo bem, ainda que ainda não tenha dado fruto, ainda que você só tenha tomado em troco dificuldades, tribulações, perseguições e desertos. Continue, 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 continue. Igreja, ouça a voz do Espírito Santo que está falando com vocês nessa manhã. Continuem, continuem, continuem. Não desistam, não desistam da sua família, não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus pais, não desistam da sua caminhada com Cristo, porque ao seu tempo você colherá, se você não tiver desistido. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, nessa manhã eu peço que o Senhor nos ensine a não desistir, Senhor. Existem muitos irmãos meus que estão me ouvindo falar, e eles têm enfrentado extremas dificuldades em seguir o caminho estreito e passar pela porta apertada. Eu sei muito bem que quem sabe que eu estou fazendo essa oração para ele. E eu vim nessa manhã suplicar que o Senhor mude a história desse irmão, que o Senhor fortaleça os seus joelhos. Deus, eu não peço como pastor que o Senhor tire a dificuldade, porque a tua palavra diz que ela nos conforma ao caráter de Cristo e nos cria perseverança e fé. Mas eu peço por joelhos fortalecidos, eu peço por uma fé robusta, que continue carregando a cruz e não jogue ela para o lado, e não desista da caminhada com o mestre, porque é certo como o nascer do sol que o Senhor voltará, e a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso da glória que o Senhor preparou para aqueles que te seguem e te obedecem. Eu oro dessa forma, Senhor. O segundo ponto dessa mensagem, dessa meditação sobre perseverança e colheita é: persevere na santidade e na limpeza das ervas daninhas.
Eu não sei se você já percebeu, mas todo agricultor sabe que ele tem que plantar o mamão, ele tem que plantar o fruto que ele deseja colher, mas ele não precisa plantar ervas daninhas para que elas nasçam. Ninguém precisa plantar espinhos, ninguém precisa plantar ervas daninhas, elas nascem por si só. São frutos do pecado. Você sabia disso? Que até a natureza foi contaminada com o pecado do homem, e até as plantas e a criação sofrem com o pecado da humanidade. Tanto é que eu duvido que no Jardim do Éden as plantas morressem com sanguessugas ou com aquelas ervas que matam elas. Não, isso tudo foi consequência do pecado do homem. Gente, o pecado destruiu o mundo. Tudo que Deus fez era bom. No mundo que Deus idealizou, as crianças poderiam passear pelas ruas à vontade para brincar. Eu fico em crise com meu filho, porque ele está crescendo, ele está fazendo 3 anos. E o Samuel, ele é completamente espivitado, ele é curioso, ele gosta de conhecer as coisas, ele gosta de tocar no chão, ele gosta de botar as coisas na boca. Se você tirar o olho dele 1 segundo, ele com certeza vai ter se enfiado num buraco de avestruz e você não vai mais achar ele. E eu fico em crise com o mundo em que nós vivemos, que você não pode sair na rua de noite com o seu filho. Você sai para ir, sei lá, no parque de Pituaçu ou no parque da cidade para passear com a criança, e você não pode ficar em paz, porque pode passar um carro e atropelar, pode passar um sequestrante e levar seu filho, pode passar um homem mau e fazer mal para ele, pode passar uma pessoa perversa e fazer mal para ele. Esse mundo está terrível e isso é consequência do pecado. Como o pecado destruiu o mundo. E hoje você vê em todos os sentidos das nossas vidas, as ervas daninhas não precisam de autorização para nascer. Se você é casado, você sabe muito bem do que eu estou falando. Para você construir um relacionamento sólido e firme, para você conseguir se relacionar de forma saudável, isso precisa de muita e muita semeadura e paciência. E você cede, e você perdoa, e você dá, e você serve. Mas ninguém aqui pede para as ervas daninhas nascerem no casamento, e ainda assim elas nascem. O mal não pede licença para nascer. As brigas, as contendas, as discussões, o mal-estar, a agressividade, a violência, a mentira, a traição, o adultério, a lascívia, toda sorte de maldade não precisa da tua autorização para nascer, mas precisam ser podadas por discípulos que tenham paciência para cortá-las pela raiz. João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia: ei, o machado está posto à raiz da árvore, produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe qual era o macete que João estava dando para a gente? Se você quer cortar o pecado, corte pela raiz, porque se você deixa a raiz, ele nasce de novo logo logo. Arrependimento significa cortar o mal pela raiz. Se você corta o toco e a raiz está ali, você não se arrependeu, porque na semana que vem você vai pecar novamente. Se você pede perdão para tua mãe porque foi rebelde contra ela, mas no coração a raiz do problema não foi mudada, que é a rebelião, que é a independência de Deus, você não se arrependeu de verdade, porque logo logo você vai fazer de novo. Jesus está nos chamando nessa manhã para um tempo de colheita preciosa, mas a colheita pode ser destruída por ervas daninhas que nascem no meio do caminho. Eu quero te encorajar nessa manhã a fazer isso. Eu te chamei aqui nessa meditação e estou te levando a passear pela palavra de Deus para te mostrar que uma colheita abundante em qualquer aspecto da sua vida, material, emocional, espiritual, pode ser frustrado por ervas daninhas. Jesus falou algo parecido em Marcos capítulo 4, não precisa abrir, deixa que eu leio para você, porque em Marcos capítulo 4, olha o que Jesus falou. Ele conta uma parábola e ele fala sobre sementes que foram frustradas por um terreno ruim. E ele fala no versículo 7 sobre sementes que caíram em um terreno espinhoso, algo parecido com ervas daninhas. E ele fala em Marcos capítulo 4, versículo 7: essas sementes caíram entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e ela não deu fruto. E em Marcos 19 ele começa a explicar, na verdade a partir do 18, ele começa a explicar o que são esses espinhos que sufocam a semeadura, que sufocam a colheita. E eu quero que você preste atenção no que Jesus falou para nós e ele quer passar para nós nessa manhã. Olha só,
Essas sementes que foram lançadas entre os espinhos ouvem a palavra, mas quando chegam os cuidados da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus está nos dizendo: você quer saber uma coisa que pode matar uma colheita de um cristão? Os cuidados dessa vida. Deus tem um destino para você. O Brasil é uma nação linda, que tem muitos cristãos, e Deus tem revolucionado essa nação desde que o Evangelho nos alcançou. Mas você não tem noção da quantidade de cristãos que estão sufocados pelos espinhos da vida, porque estão cuidando das coisas dessa terra mais do que pelas coisas de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã e a sua vida cristã se resume a uma condição de espectador do Evangelho. Você está muito acostumado a ir para a célula e ouvir pessoas falando sobre o Evangelho. Você vem para os cultos e ouve os seus líderes falando sobre o Evangelho. Você ouve os seus familiares, você ouve os seus irmãos mostrando experiências com Deus. Mas de repente você não sai dessa condição de espectador para viver uma vida cristã verdadeira. A verdade é que você ouve muito, a verdade é que você tem muito conhecimento, mas a sua vida cristã sempre é sufocada pelas coisas dessa terra. Você não consegue deslanchar porque o dinheiro é mais importante do que Deus. Você não consegue deslanchar porque os prazeres são mais valorosos do que Deus para você. Você nunca vai cumprir o seu destino em Deus dessa forma. Você vem, assiste o culto e Deus fala com você. Você vem na frente e diz: a partir de hoje eu vou mudar. Mas quando chega na segunda-feira, vem a conta para pagar, vem o dinheiro que você vai receber, vem os prazeres dessa vida, prazeres sexuais, prazeres alimentícios, prazeres que tem a ver com poder, com fama, com status. E a palavra de Deus se abafa e você volta à condição de pecador que não tem nada de Deus na sua vida. Eu creio que Deus está nos preparando para um tempo de colheita, e é tempo de tirar ervas daninhas do nosso procedimento. Você veio aqui nessa manhã e antes da pregação você pediu: Deus, me confronta. Deus está te confrontando. Se você quer sair daqui com mais um culto e mais uma palestra na sua cabeça, você vai sair. Mas se você quer transformação, você precisa botar em prática o que você está ouvindo, e Jesus vai mudar a sua história. Chega de viver uma vida cristã medíocre. Chega de viver uma vida cristã em que Deus não é o centro da sua vida, o centro sempre é você. Se Deus não é o centro ainda, você não vai conseguir se desenvolver da forma certa. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus não te chamou para ser mais um crente nesse Brasil. Você foi chamado para revelar Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu fruto. Então saia da zona de conforto nessa manhã. É tempo de cruz, é tempo de mudança, é tempo de arrependimento, porque senão a colheita não vem. Pode aplaudir. Aleluia. Deixa eu ler um texto para você, não precisa abrir. Se quiser anotar para ler em casa, esse texto é muito forte. Hebreus 12, versículo 1 fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo embaraço e do pecado que nos envolve, nos rodeia, e corramos com perseverança. Olha a palavra aqui de novo: perseverança, a corrida que nos é proposta. E olha o versículo 2, que tremendo: tendo os olhos fitos em Jesus. Qual é o ponto de chegada da corrida? Qual é o alvo? Qual é a referência? Qual é o foco? Jesus, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus num trono nas alturas. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Está pensando em desistir? Pensa no mestre na via dolorosa carregando sua cruz. Está pensando em pecar? Vou jogar tudo para cima, vou chutar o balde. Não está dando. Pensa no mestre naquela caminhada em direção ao Gólgota.
Eu quero te perguntar nessa manhã: você vai tornar a obra de Cristo ineficaz na sua vida? Você vai fazer todo aquele sofrimento ter sido em vão na sua vida? Porque na minha você não vai conseguir. Mas na sua vida, quando você escolhe o pecado, você está dizendo: Jesus, sabe tudo isso que o Senhor fez? Não estou nem aí, não valeu de nada para mim. Eu escolho o pecado. O nosso mestre foi na frente, o maior exemplo de líder. Ele não só mandou, mas ele disse: venham, é por aqui, eu vou mostrar como é que se faz. E ele pegou a cruz pesada, e ele sofreu, e ele foi morto, obediente até a morte, morte de cruz. Sabe por quê? Porque ele é o nosso exemplo de liderança. Ele diz: ó, vocês querem saber como é que se faz? Me sigam que eu vou mostrar. Toma a tua cruz e me segue. Porque quem não tomar a sua cruz e não negasse a si mesmo e não vier após mim, não é digno de mim. E a palavra de Deus está dizendo: olhem para Jesus, e dessa forma vocês não vão nem se cansar, nem desanimar. O terceiro ponto dessa meditação e o último, para encerrar essa meditação da manhã, é: persevere e aprenda a esperar. Vão existir alguns momentos na sua caminhada com Jesus que a única coisa que você vai poder fazer é esperar. E isso dói muito. Fale para o seu irmão: isso dói muito. Se tem uma coisa difícil para nós seres humanos do século 21, é o momento em que nós não podemos fazer nada, e aí é que Deus entra. Como é difícil isso? Porque nós estamos acostumados a botar a mão na massa. É o que? Para resolver? Vamos resolver. No trabalho é assim, não é? Tem uma pendência, ok, vamos sentar no computador e vamos fazer a planilha. Vamos botar a mão na massa, vamos consertar isso aqui que está quebrado. Vamos resolver. Algo quebrou em casa, um ventilador quebrou, uma torneira, uma pia, uma lâmpada que tem que trocar. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Se eu não fizer nada, não vai resolver. Mas no mundo espiritual nem sempre é assim. Às vezes a coisa mais sábia que você tem para fazer é não fazer nada. Porque qualquer peça que você mexer no tabuleiro vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí você tem que esperar Jesus dar o checkmate. Mas o checkmate demorado dos meus sonhos. Jesus, o senhor está atrasado, viu? Jesus, o senhor não está vendo, Jesus? Ó, o mundo vai acabar, o chão está desabando, o penhasco está chegando, o tempo acabou. Cadê o Senhor que não entra em ação? Se tem um desafio para o crente, é aprender a esperar o tempo de Deus. Como é difícil. Eu me lembro da época em que nós tínhamos uma promessa de Deus, e a nossa fé, eu e Jéssica, a nossa fé era a evidência completa de que nós íamos ter um filho. E apesar de a medicina dizer o contrário, nós cremos na palavra que Deus liberou a partir dos nossos líderes. Houve uma campanha de jejum em que nós recebemos uma palavra clara de Deus, uma promessa, e nós escrevemos um memorial e nós decretamos: Jesus vai nos dar um filho, porque Ele nos disse que vai dar um filho. E nós cremos nisso. Mas como foi difícil esperar. Nós tínhamos a promessa, nós tínhamos a palavra de Deus, nós tínhamos a bênção dos nossos pais espirituais, mas tinha um último obstáculo a romper: o tempo. Muitos cristãos desistem da colheita porque tem que passar por um obstáculo chamado tempo. Tempo. Com Abraão não foi assim? Abraão acabou se precipitando. Quem lembra dessa história? Deus disse: eu vou te dar um filho, é um filho legítimo. E aí os anos foram passando e você começa a fazer aquelas concessões, né? Não, Deus disse, mas talvez não tenha sido bem assim. Vamos chamar a concubina aqui, porque deve ter sido com a concubina que ele estava falando. Não era com a concubina, era com a esposa. Mas o homem sempre se precipita, porque é doloroso esperar o tempo de Deus. Que Jesus venha nos ensinar a esperar o tempo dele, amém?
por mais doloroso que seja, eu creio que cada promessa que Ele fez, cada palavra que Ele liberou ao longo da sua jornada, às vezes tem coisas na nossa vida que por causa da nossa cultura, nós achamos que já estamos velhos para receber. Um exemplo disso, um relacionamento amoroso. Poxa, eu tenho uma promessa de Deus, eu sei que algum dia vai acontecer, mas eu já estou velha para isso, já estou velho. Quem disse que você já está velho? A mídia, a cultura, a Globo. Foi a Globo que te disse, foi o Fantástico. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Não faz besteira, não se precipita, não coloca o pecado na história, porque o pecado sufoca o seu destino, o pecado mancha a sua história. Espera, 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 espera. Sabe aquela criancinha que está no berço chorando de madrugada, está tudo escuro, não está vendo nada. Daí ele começa a chorar e dizer: eu sei que meu pai está em algum lugar da casa, eu vou continuar chorando aqui, mas está demorando dele chegar, está escuro, estou com medo do monstro, estou com medo do bicho papão, sei lá que diabo, mas eu sei que meu pai está ouvindo, eu vou continuar chorando aqui. Quer fazer alguma coisa? Chora, 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 porque seu pai está ouvindo. A única coisa que você pode fazer é chorar. A única coisa que você tem para fazer é a sua oração. A única arma que você tem nessa batalha é o seu joelho. Aprenda a usar o seu joelho, porque o teu pai vai ouvir você gritando, e tão certo quanto nascer da alva, ele vai ouvir a sua súplica. Cristãos imaturos geralmente são impacientes com Deus. E à medida em que os cristãos amadurecem, eles aprendem a ter paciência com o papai. Que ousadia nossa, né? Impacientes com Deus, vê se pode. Quantas vezes nós já fomos? Eu me lembro de uma experiência com meu pai. Eu era adolescente e tinha uma festa com os amigos da faculdade, do ensino médio, que era tipo um encerramento do ano, uma coisa bacana que a gente ia fazer, importante. E eu me lembro que para mim, na minha cabeça de adolescente, de jovem, era importante, principalmente para estar com a galera, e como eu sempre fui cristão, eu geralmente não colava com eles nas atividades comuns, porque eu sabia que sempre ia dar em bebedice, em coisa horrível, mas essa era uma coisa diferente, porque era uma atividade mais familiar, era no próprio colégio. E eu disse: poxa, eu estou com muita vontade de ir. E na semana em que ia acontecer, num sábado, eu me lembro que teve uma festa de família, velho. Aquelas festas que você não quer ir, um bocado de parente que você não conhece. Eu acho que era aniversário da minha bisavó, e adolescente não está nem aí para bisavó. E meu pai disse: você vai porque é uma atividade em família, a gente vai juntos porque a gente vai prestigiar e dar valor à família. Eu disse: mas não é possível, eu não vou para nada, eu já me comprometi, eu quero. E por que eu estou contando essa história? Porque eu me lembro que nessa época, não sei se eu tinha, 16 anos por aí, eu me lembro que meu pai me disse uma frase que me marcou para sempre, por mais simples que seja, e eu nem sei se ele tem noção de quanto isso me impactou, porque eu estava brigando com ele, eu estava batendo o pé que eu queria ir para a atividade do colégio, eu já era maduro o suficiente para isso, para tomar minhas decisões, ora bolas. E ele me disse: olha, filho, aprenda uma coisa e leva para o resto da sua vida. Nem sempre dá para fazer o que a gente quer, mas o tempo passa. Nem sempre dá para fazer o que a gente quer, mas o tempo passa. E eu aprendi aquilo ali, e eu tentei passar isso para minha vida, porque todas as vezes que as coisas não estavam de acordo com a minha vontade, eu botava na cabeça: o tempo vai passar, Deus está no controle. Nem sempre a minha vontade é a melhor, nem sempre o meu jeito é o melhor. Aliás, pelo contrário, com o passar dos anos eu aprendi que geralmente é o pior. Geralmente o nosso jeito é o pior, é o que vai nos levar a bater a cabeça na parede. Tudo bem que às vezes Deus deixa e dói pra caramba, mas quando você aprende que o jeito dele é o melhor,
Tiago 5, versículo 7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu quero que você fique de pé para ler um último texto comigo. E eu quero terminar essa meditação lendo esse texto junto com você. Abre a tua Bíblia em Isaías 40. E eu quero te dar um texto que Deus vai falar com você e vai ficar marcado no seu coração hoje e nessa campanha. Se o pessoal do louvor quiser vir subindo aqui, eu agradeço. Isaías capítulo 40, versículo 29. Olha essa palavra de Deus para você. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão.